Muito bem, meus irmãos, nós estamos iniciando mais um resumo da lição. E neste resumo nós vamos falar sobre a segunda lição do segundo trimestre da nossa escola bíblica da família. Eu convido você para estar conosco todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Bairro Alto, em Rio Negro. Então eu te espero para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Lembrando que neste trimestre nós estamos estudando a seguinte lição: e o verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. E a lição 2 deste trimestre vai falar sobre o novo nascimento. O texto áureo está lá em João 3, capítulo 3, e o versículo 3, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O primeiro tópico da lição vai falar sobre Jesus e Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um rabino, um mestre, um professor de muito prestígio na época de Jesus. Ele era um fariseu e então ele fica sabendo, ele vê todas as obras que Jesus estava realizando, ele se sente atraído por conhecer mais sobre Jesus. E no capítulo 3, então, João vai nos apresentar esta conversa, esse diálogo. Lembrando que Nicodemos, por ser um fariseu, ele pode ser que ele tinha vergonha, ou às vezes medo de se expor, mas ele queria saber sobre Jesus. Então, ele vai na calada da noite, escondido, e conversa com Jesus. Lá no versículo 2 da leitura bíblica em classe, olha o que a Bíblia diz. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja que Nicodemos reconheceu que Jesus era sim alguém enviado de Deus. Ele diz que é somente alguém vindo de Deus, o mestre vindo de Deus, pode fazer o que Jesus estava fazendo. Então Nicodemos reconhece que Jesus veio de Deus. Talvez ele não reconhecesse que Jesus era o Messias, pode ser, mas ele sim sabia que Jesus era um homem de Deus, Bem verdade que nós acreditamos, nós sabemos que hoje, nós sabemos que Jesus, ele era Deus, mas nessa época, nessa situação, Nicodemos ele não sabia ainda que Jesus era Deus, mas ele reconheceu Jesus como um grande mestre, ao ponto de chamar Jesus mestre. Nicodemos, ele era chamado de mestre dos mestres, para que você tenha uma ideia. Então, o mestre dos mestres humano reconheceu o mestre dos mestres divino, que é o nosso Jesus. E nessa conversa, Jesus, ele deixa Nicodemos meio sem entender, porque ele fala o seguinte para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que diz: o novo nascimento, a obra da regeneração. Esse tópico é o tópico mais importante da lição, pois ele fala do tema, ele fala do objetivo da lição, que é nos ensinar sobre o novo nascimento. E o que é regeneração? Bom, essa palavra significa voltar a ser gerado novamente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criatura é. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos nascer de novo. Não é como Nicodemos pergunta para Jesus, não é voltar lá no ventre da nossa mãe, que isto é impossível, e nascer de novo, não. Quando Jesus fala sobre o novo nascimento, Jesus está usando uma metáfora, uma palavra figurada para exemplificar o nascimento que temos agora em Cristo. Paulo diz que agora a vida dele é uma vida em Cristo, o viver dele é Cristo. A vida que agora eu vivo em Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador, Senhor e Salvador, nós estamos dizendo para o mundo: olha, nós morremos, eu morri para o mundo, eu agora sou uma nova criatura, eu fui criado de novo. E por que nós precisamos ser criados de novo? Porque precisamos da obra
da regeneração em nossas vidas, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos, preste atenção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos nós estamos no pecado e precisamos, sermos purificados, precisamos matar o velho homem, e nascer para Cristo. E este novo nascimento, ele passa por um processo. E aí que nós entramos no terceiro tópico, que fala os meios da obra regeneradora. O primeiro meio da obra regeneradora é o Espírito Santo. Jesus diz assim para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta água, ela pode se referir tanto ao batismo quanto à purificação, pois o batismo e a purificação são uma coisa só. O batismo, ele é uma prática que simboliza o novo nascimento, simboliza também a purificação, e o batismo, ele serve para a nossa confissão pública de fé. Agora eu estou dizendo para todos que eu sou uma nova criatura. E o Espírito é o Espírito Santo. Veja que no texto está com E maiúsculo, então é Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. É Ele que opera em nós, dizendo para nós: olha, você está em pecado, você precisa se regenerar, você precisa nascer de novo. É o Espírito Santo quem nos convence, Nós pregamos, mas é o Espírito Santo que convence o pecador. E é também o Espírito Santo quem nos purifica, nos renova e nos dá uma nova vida em Cristo. O segundo meio para a regeneração é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz: santifica-os pela verdade, e a tua palavra é a verdade. É através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é que nós vamos entender o que devemos fazer para sermos uma nova criatura e como devemos viver agora que somos uma nova criatura. Então a Bíblia está lá, todas as chaves, que nós podemos obter para recebermos esta nova vida. E por fim, e não menos importante, nós temos a vontade soberana de Deus. Isto é maravilhoso, pois Deus, Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, mas ele também, na sua vontade soberana, ele nos dá também o seu perdão. Ele nos dá também a sua salvação, a sua graça. E nós podemos ter acesso à salvação por meio do perdão do Senhor, nosso Deus. Como nós vimos, a regeneração é uma ação de Deus realizada pelo Espírito Santo na vida do homem. E se você quiser aprender mais, eu te convido, venha estar conosco na próxima quinta-feira, às 20 horas, para nós podermos aprender sobre o novo nascimento, que é um assunto muito importante. Não deixe de trazer a sua família. Aqui nós temos classes para os adultos, para os jovens e para as crianças. Traga a sua família para aprender mais sobre a palavra do Senhor. Eu te espero aqui, quinta-feira, às 20 horas. Que Deus vos abençoe.